Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais dos empresários de sucesso. Mas você sabia que antes de ser um empresário de sucesso, existiu um CPF que nunca desistiu? E hoje eu recebo um convidado que representa o verdadeiro espírito de empreendedor brasileiro. Aquele que cai, levanta e recomeça quantas vezes for preciso. De motorista de aplicativo a empresário da tecnologia, ele vem transformando oportunidade em um negócio inovador que vem revolucionando o mercado da certificação digital. Ele é fundador da CertWeb, esposo da Débora, pai do Brian e ainda vem mais um bebê por aí e acredita que é melhor feito do que perfeito. Seja muito bem-vindo, Bruno Henrique. Sem palavras. Gratidão, viu? Muito obrigado. Que apresentação, que estrutura. Parabéns, viu? Por tudo que você está construindo. A gente se inspira muito em empreendedores que deram a volta por cima. Porque a gente vê tantas pessoas tendo resultado rápido e acha que ninguém passou pelo que a gente está passando às vezes, né? E é muito importante você poder contar essa história de pessoas, dar essa oportunidade, porque isso faz sentido para muita gente. Obrigado, parabéns pelo que você está fazendo, viu? Não podia ser diferente essa apresentação, né? Eu falo que as pessoas, quando elas olham o Instagram e vê aquele feed bonito, aquele sucesso e falam, ué, o que aconteceu? Mas a gente esquece de rodar o feed e ver onde tudo começou. Verdade. E foi isso que eu fiz. Eu fui rolar seu feed e ver da onde surgiu o Bruno, quem é o Bruno. E eu queria que você contasse um pouco quem é o Bruno por trás da CertWeb. Ok, o Bruno é um filho amado de Deus, honesto, pai do Brian, esposo da Débora Aline e agora pai de uma nova criança. Estamos na expectativa para saber quem será. Já tem os nomes? Não, ainda não. Mas estamos muito felizes, já era algo planejado. Sou também filho do Geraldo Quirino e da Rose, meus pais, que são uma bênção. Eu não sou o homem que sou se não fossem os conselhos da minha mãe e a postura e ensinamento do meu pai. Eu sou muito grato a eles por tudo. Sou cristão e hoje eu estou como uma pessoa que vai destravar muitos empresários e empreendedores no ramo de certificação digital, porque o mercado hoje está meio bagunçado. E eu vim para fazer a diferença, para trazer ser a solução que eu tenho certeza que muita gente espera, porque eu preciso dessa solução e estou encontrando a solução, as respostas de orações, e tenho certeza que pessoas também precisam ser destravadas, desbloqueadas para alcançar o sucesso nesse mercado que é tão incrível, que transformou minha vida. Legal. E conta pra gente como foi crescer em Nova Contagem e viver essa infância simples que moldou o seu caráter. Foi muito legal, foi muito bom. Brincar na rua de jogar bola, chutar a bola na casa do vizinho e todo mundo ter medo de ir lá pedir de volta porque o vizinho era muito bravo. Soltar pipa o dia inteiro. Foi uma infância que eu dou graças a Deus que eu tive. Eu pude ser criança. Não precisei dos melhores brinquedos, do melhor condomínio, da melhor casa, do melhor carro. Não, precisei só ser criança e meus pais deixaram eu ser criança. E isso foi muito bom. Sou grato. Foi um local desafiador, mas foi bom enquanto durou. Quando eu estive lá, na época certa, meus pais saíram de lá, foi tudo bem. E seu pai foi um empreendedor. Que você viu isso? O que você conseguiu aprender e a olhar ele como empreendedor para trazer para hoje? Ótima pergunta, viu? Desde que eu me lembre de meu pai, eu lembro que ele é empreendedor, sempre tentou, sempre buscou dar o melhor para a família e através de oportunidades que surgiam. Então, primeiro eu lembro que ele era cabeleireiro, depois eu lembro que ele trabalhou com o processamento de alho, ele vazava alho. Então, essa empresa começou em Nova Contagem, depois veio para Uberlândia e até hoje é onde ele está. Mas sempre foi de altos e baixos e eu vi que uma vida empreendedora é uma vida de muito sofrimento, muita dificuldade. Você não tem muita certeza do dia de amanhã. Tudo depende de bons relacionamentos e bons negócios e da maneira com que você lidar e trata com o dinheiro.
O dinheiro ele não pode ser quem vai ditar o curso da sua vida, mas você quem vai controlá-lo, controlar suas emoções, os gastos, para realmente desfrutar de uma vida extraordinária no futuro. Então eu pude aprender muito isso com meu pai, principalmente nos momentos de dificuldades, aonde estava tudo bem e de repente estava tudo mal. Entendi. E você já passou por muitas fases. Inodê, já teve carro apreendido, já viveu muito na escassez. O que você aprendeu com tudo isso? Como foi passar por tudo isso? O que eu aprendi é o seguinte: Deus, ele é o único controlador de tudo. Se ele quiser te dar, ele vai te dar do bom e do melhor. E se ele quiser tirar, não tem nada que você faça, ele vai tirar. Nem que seja para você aprender na marra. E eu lembro de que as coisas estavam muito ruins e começaram a dar bom. Começaram a ter dinheiro, minha esposa estava com um trabalho muito legal, a gente estava com um volume de dinheiro legal, só que aplicado em lugares errados, e isso tomou conta do nosso coração, e a gente começou a ter muita confiança no dinheiro. E eu lembro da minha esposa orar assim: Deus, se for da tua vontade, que o Senhor tire tudo de nós para a gente aprender a te servir. Eu olhava e falava assim: Deus não vai fazer uma coisa dessa. Para que Deus vai tirar tudo? Não vai. E aí eu assim, de olho fechado, olhando ela, ouvindo ela orar, e falei: não vai acontecer. E foi dito e feito, aconteceu. Todos os nossos negócios, um após o outro, acabaram mesmo. E a gente naquela angústia, porque será que a gente ia ter que voltar para casa da minha sogra de novo? Morar de favor na casa da minha sogra, não ter dinheiro para comprar nada. E de repente foi o momento onde Deus começou a trabalhar no nosso coração e mostrou que Ele era a provisão, bastava a gente descansar nele. Depois a Débora conseguiu um emprego de novo, eu consegui alugar o carro de Uber. Foi complicado, mas foi um momento muito feliz da nossa vida, porque a gente já não mais estava colocando o nosso coração naquilo que a gente não tinha, mas sendo grato a Deus pelo pouco que Ele deixou a gente ter. Que seja andar e ir para a igreja a pé, que fosse ir trabalhar de Uber, que fosse ter uma moto para fazer iFood, mas a gente começou a ser grato a Deus por aquilo, porque a gente sabia que tinha gente orando a Deus para ter a saúde que a gente tinha. E que aquilo que a gente já tinha já era um sucesso para milhares de pessoas. E isso mudou totalmente a nossa maneira de enxergar a vida, nossa maneira de parar, nossa vã maneira de ser ingrato, para ser grato a Deus por aquilo que a gente tinha. Então isso foi um momento extraordinário na nossa história, na nossa vida. E o que foi pior, assim, para lidar com esse momento? Essa questão de você ter falado, assim, que Deus, Ele tira, mas eu acredito que não é que Ele tira, que Deus, Ele não é castigo, Ele é bondoso. Mas para a gente passar para o próximo nível, a gente precisa passar pelo processo. E muitas pessoas, a maioria, para alcançar coisas maiores, precisam aprender a lidar com muitas coisas. E quem determina o tempo de deserto somos nós. Aí eu acredito nisso. Que a gente vai ficar no deserto para aprender o processo, para conseguir ter maturidade para ter um próximo nível, só que a gente vai ficar ali no processo. E você passou por esse processo? Passei. O que você falou faz muito sentido mesmo. Realmente é isso aí. E quanto tempo foi esse processo, esse deserto? Foram de uns 3 para 4 anos, viu? O que você falou faz muito sentido, é isso mesmo. Não tem como a mesma pessoa... É sempre a mesma pessoa, é o mesmo Bruno, que trabalhava de Uber para viver essa vida que vive hoje. Mas ele teve que deixar o ego para trás, a ingratidão para trás. Muitos mau hábitos tiveram que ser deixados para trás para viver o extraordinário hoje. E assim como que eu quero ir para o próximo nível, não vai ser o mesmo Bruno que está aqui hoje. Ele vai ter que ser desconstruído, reformulado, com a nova mentalidade para alcançar aquilo que realmente ele deseja. E o deserto realmente é nosso. Somos nós que atrapalhamos o processo com o nosso orgulho, com o nosso ego, né? Deus realmente ele não tira, mas ele como um pai amoroso, ele tem paciência para nos ensinar no tempo certo, com muito carinho, com muito amor, nos ensinar a viver o processo, a curtir o processo, para viver realmente o extraordinário. E o que você acha que te difere, né? Porque aí tem muita gente que fala, poxa, mas ok, ele hoje está em um patamar, viajou, foi para Miami, vai morar em Alphaville. O que eu preciso? Ser Uber? Trabalhar na Inodê? O que te diferencia de um motorista de aplicativo
para o que você que passou por isso e chegou aonde chegou? Então, Flávio Augusto fala assim que não é qualquer pessoa que realmente pode empreender, né? Eu também acho que é isso mesmo, sabe? Porque é coisa de doido. Não sei o que falar que arde no nosso coração pra gente cometer tanta loucura. Minha esposa tá grávida, nós temos um filho de 3 anos, a empresa tá lá, nosso apoio tá todo mundo lá. A gente vai largar tudo, a empresa tá perfeita, gira sozinho lá em Uberlândia. Nós vamos largar tudo pra vir pra Alphaville, pra começar praticamente tudo de novo, com novas pessoas, novas conexões, entendeu? Mas só eu sei o que há no meu coração, a visão que eu tenho a longo prazo para viver extraordinário. Então, o que difere um Uber, né, o Bruno que era Uber ou qualquer Uber, para o Bruno que está vivendo isso aqui hoje? É realmente a visão que tem no seu coração. Se você acha que você pode mais, que a vida tem algo a mais para você, se você tem essa visão e essa vontade, só vai. Curte o processo, rompe que vai dar certo. Uau, vocês viram que, olha só, esse episódio promete aí, porque às vezes as pessoas olham e falam, é muito fácil para tal pessoa que já começou de cima. Não, ele não começou de cima. Ele começou, como diz, ele é o empreendedor brasileiro. Começou de baixo, fez várias tentativas, quebrou, teve carro apreendido e hoje aí tá tendo essa grande história de sucesso. Mas antes da gente seguir, eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores. Não sei se vocês viram aqui, mas ó, estou de caneca. Caneca nova aqui da Vértice. Olha só que linda essa caneca que eles mandaram para mim. A Vértice, ela é pioneira aqui em São Paulo em regularização de áreas de imóveis. E temos também a Fusion, que é uma administradora de condomínios. Você que precisa aí de uma gestão eficiente para o seu condomínio, é com a Fusion. E a FTP Contábil, que é a sua contabilidade com estratégia. Sim, e claro, né? Olha só, Doce Amor aqui, nossa apoiadora oficial, aqui com vários quitutes. Uma delícia. Muito obrigada, Jaime. Se for fazer um evento, liga pro Jaime que ele é top. Então pode fazer um evento, pode ligar pro Jaime que ele vai deixar tudo pronto para você, o coffee break, assim, que as pessoas vão ficar falando, o evento foi bom, mas o coffee break foi excelente. Verdade, verdade. Gente, ó, acabei de ter aqui uma ideia, tá? O Bruno tá contando aqui os bastidores, tá revelando os bastidores reais. Claro que ele vai falar aqui do sucesso, da virada de chave e tudo mais. Mas olha que interessante, ele em breve vai lançar a mentoria dele. E olha o tanto de coisa que ele tem para agregar na vida das pessoas. Ele tem como ensinar uma pessoa que trabalha como Uber, que está perdido, que não sabe o que fazer, a ter grande sucesso. Sim. Através da visão, de estratégia, de oportunidades, de gratidão. Não é verdade? Isso aí. Inclusive, tem um amigo meu, que hoje é Uber, já tá com um mindset assim, no caminho, sabe? Porque eu lembro de uma época que tava com depressão, eu dei um livro do Joel J para ele, o cara emergiu nisso, saiu da depressão, hoje ele tá como Uber, mas nós estamos encaminhando ele no mesmo ramo que eu tenho, que eu trabalho hoje, para ter resultado financeiro e sair dessa vida logo, porque infelizmente o Uber ele parece que dá dinheiro, mas no fim das contas não dá. Quando a pessoa tá desesperada, não sabe o que fazer, ou a conta não fecha, infelizmente. Ou não quer trabalhar como CLT, às vezes não sabe no que empreender, e aí acaba trabalhando, e tem muitos Ubers que ganham bem, ganham até mais que uma CLT, mas é aquilo, tem que ter visão. Você tem que entender que ali é uma porta de entrada, não é um lugar de permanência. Mas é algo que só depende de você. Exatamente. E se você passar mal ou o carro estragar, você já não tem um recurso financeiro. Então não dá para contar, não dá para tirar férias. E isso não é vida, infelizmente. Sim, e é importante, é que nem eu falo para os meus clientes. Às vezes eles querem abrir um MEI. E não querem sair do MEI. Fica numa crença limitante de não, eu não posso pagar mais impostos. Eu preciso manter aquela taxa de R$80. E eu falo, o MEI é a porta de entrada, não é o seu lugar de permanência. É ali só para você conseguir investir e crescer em outras esferas, em outros patamares. E é a mesma coisa de um Uber. Então,
é a porta de entrada, é o que sustenta muitas famílias, mas não pode ser só o seu local ali de permanência. Tem que andar com pessoas que vão te levar para um próximo nível. E é isso que o nosso amigo aqui faz. Isso mesmo. Parabéns. Obrigado. E como que foi isso? Ter um carro apreendido? Como que você teve que lidar com o seu ego para transformar aí a sua jornada? Você falou bem. Lidar com ego, essa é a pior parte, viu? Como é que conta pros familiares? Como é que chega na igreja a pé? É doído, viu? Como você chegou? É doído. Destruído. Você tenta maquiar, né? Você não quer contar a verdade, você tenta maquiar. Entendeu? Você não quer mostrar a realidade que você tá vivendo. Entendeu? E chega uma hora que você é realmente obrigado a contar a verdade. E realmente é moer o orgulho e você vê que você não estava vivendo para você estava vivendo para os outros. E isso é um grande problema, um grande bloqueio. Entendi. E como foi que você conheceu a certificação digital? Eu vi que você trabalhava como Uber, aí alguém da sua igreja te deu esse direcionamento. Como que foi? Tipo, do nada. Eu tinha chegado na igreja lá com um carro batido. O pastor viu e tudo mais. Aí fui conseguir alugar um outro carro. Depois de um tempo, né? Pra trabalhar de Uber de novo, na Unidas. Não, na Unidas foi o primeiro. A Unidas eu bati, devolvi o carro, tive que sair correndo. Nem o dinheiro pra gasolina eu tinha. A mulher falou assim, vai lá, faz um boletim de ocorrência e volta. Nunca mais voltei. Porque eu não tinha como pagar. E ela queria que eu pagasse a gasolina, queria que eu arcasse com o prejuízo do carro, mas não tinha dinheiro. Aí, a minha esposa arrumou um trabalho. Nessa época eu comecei a ficar trabalhando como iFood, fui tentar no iFood também, só que no Uber já era ruim, no iFood era pior ainda. Só que a moto era minha, mas mesmo assim era pior ainda. Porque era coisa de 5, 2 reais uma corrida, então era horrível. Aí eu falei, vou ter que voltar pro Uber de novo. Fui na Localiza, os doidos me alugou o carro. Consegui alugar o carro na Localiza Ainda e comecei... Você conseguiu alugar ainda. Realmente. Deus foi bom. Foi bom mesmo. E fui trabalhar de novo. E minha esposa foi viajar para Belo Horizonte no final do ano, em tipo 24 de dezembro, que é uma época muito boa, que é muita corrida e corrida cara. E eu peguei uma corrida de uma cidade para outra, de Uberlândia para Araguari. Aí lá em Araguari fazendo as corridas, eu passei por uma avenida e tinha um carro parado. Eu vi esse carro parado, eu lembro até hoje. O carro parado, eu passei, fui. Chegou lá na esquina, eu só senti o impacto. Pá! Assustei na hora, não entendi nada que aconteceu. O mundo ficou até em slow motion. Tudo ficou em slow motion lá na hora. Aí eu peguei o carro, cheguei mais pra frente, que foi num cruzamento, cheguei mais pra frente. O cara veio e falou assim, Bruno, não me conheci, né? Cara, me desculpe e tudo mais, eu vou pagar. Só que eu vi que o cara tava bem bêbado. E eu tava tão frustrado que eu falei, cara, não acredito. Então eu comecei a ligar pra polícia. Aí o cara desesperou, entrou no carro e foi embora. Nunca mais vi esse cara. Aí foi muito frustrante, porque sem dinheiro, e agora? Carro batido de novo. E é muito ruim você trabalhar de Uber, mas trabalhar de Uber com carro batido é pior ainda, porque você tá trabalhando dirigindo assim, você tá vendo todo mundo olhando pro seu carro. O passageiro entra no carro, pergunta do tal do acidente. Nossa, que coisa ruim, viu? Meu Deus. E aí eu cheguei lá na igreja, o pastor olhou e falou assim, você bateu o carro de novo? Eu falei assim, bati o carro de novo. Ele falou, não, peraí, tem um negócio lá na empresa, lá, de certificado digital, você vai poder ir até o cliente. Você vai ter que comprar os equipamentos, fazer o curso, e você começa o seu negócio. Você quer? Eu falei, quero sim. Aí, acho que eu paguei na época R$700. Foi comprar o webcam, o leitor biométrico e o curso. O computador eu peguei da minha esposa emprestado e comecei. Isso foi, acho que em dezembro também. Em 1º de março de 2020, eu emiti meu primeiro certificado digital. E foi um dia assim, muito extraordinário, porque foi o dia do aniversário da minha esposa. Que legal. Foi o dia do aniversário da minha esposa. Eu atendi meu primeiro cliente, um cirurgião plástico lá em Uberlândia. E eu comecei a sonhar de novo. Porque eu já tinha até desistido de sonhar. Porque eu falei, não, isso não é pra mim. Essa vida extraordinária que eu sonho, de andar de BMW, viajar o mundo inteiro, só às vezes não é pra mim. Eu tô sonhando demais. Eu já tinha realmente desistido. Porque é muita coisa dando errado, entendeu? Você acha que as coisas não vão mudar e mudou. E como que... Tá, aí beleza, você começou, fez seu primeiro certificado, ok. Mas e para crescer isso? Como que foi? Relacionamento. Nada substitui relacionamento. Relacionamento é extraordinário. Você saber lidar com pessoas, eu acho que é o maior segredo de você se dar bem nos negócios, sabe? E eu, às vezes, tenho funcionários que não sabem lidar com pessoas
E é tão frustrante, porque é como se a gente achasse que as pessoas sabem de tudo. E são obrigadas a saber de tudo, mas ninguém é obrigado a saber de tudo. Você está ali para ensinar, para ter paciência, e o cristianismo ele nos ensina muito a você, às vezes, quando é ofendido, ou dar outra face. E no mundo de negócios, isso acontece muito. Quantas vezes alguém fala mal, não é educado, e eu não quero retribuir com a mesma moeda. Isso não faz sentido. Eu preciso fazer o máximo possível para tornar o mundo um lugar melhor, e não existe jeito melhor do que tratar bem quem te trata mal. E relacionamento é muito isso. Ninguém sabe de tudo, e se você aprender a se colocar no lugar do outro, ajudar a resolver o problema do outro, os seus problemas eles são solucionados. E quando eu ia acessar contabilidades, eu chegava desse jeito, servindo, gerando conexão, sabendo como que eu poderia contribuir para aquele ecossistema contábil, porque eram os clientes deles. E na época não tinha videoconferência, só tinha certificado digital presencial, e minha maneira era o quê? Eu vou até o seu cliente e faço o certificado digital na casa do seu cliente. E assim foi. Mas como que você conhecia essas contabilidades que você chegou? Conhecia não. Você não conhecia? Jogava no Google lá, contabilidade, vou lá. E você ia trabalhando de Uber ainda? Parava uma corrida, eu buscava uma contabilidade e descia lá. Eu lembro que tem uma pessoa que ela saiu da contabilidade, uma corrida, né? Ela saiu do escritório contábil, aí ela entrou dentro do carro e falou assim, você trabalha com contabilidade? E eu trabalho com certificado digital. Eu queria poder falar com o pessoal lá, como é que faz? Não, fala com a Iris. Eu falei, então tá bom. Aí eu fui lá, Iris, tudo bem? Peguei seu funcionário lá, que trabalho de Uber, só que eu trabalho com certificado digital, eu gostaria de poder atender seus clientes. E a Iris hoje é nossa parceira até hoje. Uau, que legal! Ela presta contabilidade para administradores de condomínio, sabe? E eu sou muito grato por acreditar em nós até hoje. Está lá com a gente, graças a Deus, através disso. Então, as oportunidades surgem, mas você tem que estar atento. E assim, você recebia muitos nãos quando você batia nessa... Só não, né? Só não? Só não. Só vinha não, mas de repente alguém lembrava de mim. Tem aquele menino lá. Tem aquele menino lá. Aí acabou gostando da maneira que a gente trabalhava. Porque o modelo de certificação digital é muito engessado. Isso aqui, pronto, acabou. Não, eu quero saber como que eu posso agregar mais valor para aquele serviço. Não é só te entregar o certificado digital. E aí, conseguiu instalar? Quem recebeu o cliente, conseguiu instalar? Mandou para a contabilidade? Porque acontece às vezes do cliente nem saber o que faz, não sabe nem. Então a gente... Dá importância, né? Às vezes perdeu o certificado digital, não tem problema não, vamos encontrar. Não encontrou? Revoga, faz outro, tá aqui. Qual o custo? Nenhum. Eu tomo aqui o certificado digital. Eu tô aqui para resolver o problema relacionado a isso. Então são pequenas coisas que a gente consegue fazer que fazem muita diferença e conquista o coração do nosso parceiro. Isso é o meu papel. Legal. E aí, quando que você já conseguiu ter uma boa renda com a certificação? Demorou muito? Não demorou questão de 6 meses, mais ou menos. 6 meses. Quando foi a pandemia, aí chegou a certificação digital por videoconferência. Então eu ficava com um tempo ocioso, às vezes, e mandando mensagem para escritórios de contabilidade, para pessoas que já emitiam certificado digital em outras certificadoras, para fazer a parceria conosco, para emitir conosco. Então, com isso, a gente conseguiu ter muitos parceiros online, abranger o Brasil inteiro. E em 2020, eu terminei um ano emitindo 50 certificados digitais por mês. Já dava ali um lucro líquido de 2, 3 mil reais. Então, eu já não precisava mais de trabalhar de Uber. Entendi. Entendeu? E foi isso que aconteceu. Então, em março, eu emiti meu primeiro certificado digital e acho que em 17 de dezembro, mais ou menos, eu já tinha entregado o carro da Uber. Já não precisava mais. Que legal. Que legal. E aí me conta, como foi assim essa virada de chave? Porque 2020, estamos em 2025, foram 5 anos que você conseguiu uma cidade pequena ali, conseguiu sucesso, mas qual foi essa virada de chave? De hoje aí se conectar com os maiores players aí, o Bruno faz parte lá do clube do Bruno Avelar, do Johnny Martins também no Star. Como que foi isso? Quando você entendeu que você precisava disso para crescer? Ok, vamos lá. Em dezembro, as coisas já tinham começado a mudar. Começou a vir dinheiro na conta. Só que o dinheiro entrava e eu não via. Eu não via o dinheiro.
A minha esposa ganhava... Eu tava fazendo assim, uns 6 mil reais e eu não vi o dinheiro. E minha esposa fazendo 2, 3, guardava dinheiro. Eu falei, o que tá acontecendo, Débora? Aí eu entendi que a minha expertise não era realmente acumular. Mas o da Débora era. Então eu convidei a Débora a assumir as finanças. Eu passava o dinheiro tudo para ela e ela administrava. Então ali muita coisa começou a mudar, porque eu parei de ser aquela pessoa que tinha hábitos de querer realizar coisas a curto prazo, né? O dinheiro chegou, eu preciso gastar. Isso é um hábito muito ruim, porque você abre mão de um futuro próspero e de liberdade. Então eu deixava o dinheiro com a Débora ia administrando e multiplicando, e com isso a gente conseguiu realizar sonhos. O primeiro grande sonho que a gente realizou foi o seguinte: eu fiquei andando de moto de 2020 até 2022, mas juntando dinheiro. Para quê? Para comprar o nosso primeiro carro. E eu consegui comprar um carro de 60 mil à vista. Para quem não tinha nada, em 2 anos a gente comprou o nosso primeiro carro à vista. Mas eu já tinha oportunidade de financiar lá atrás. Sim. Se eu quisesse. Entendeu? E isso a gente foi fazendo aos poucos e aprendeu realmente a multiplicar aquilo que vinha na nossa mão. Então a primeira coisa foi guardar dinheiro e multiplicar o dinheiro. Depois, quando o Brian nasceu, eu conheci uma terapeuta, que a gente fez uma terapia de casal, e ela falou assim: Bruno, você precisa conhecer Pablo Marçal, Geração de Valor e Paulo Vieira. E foi o que eu fiz. Numa dessas, Pablo Marçal disse assim: network vale mais do que dinheiro. Eu falei, network vale mais do que dinheiro. Eu quero crescer muito mais. Se network vale mais do que dinheiro, eu vou atrás de network. Então eu conheci a Febracis, fiz vários cursos, fiz mestre do CIS umas 2 vezes e me imergi em conteúdos do Geração de Valor, do Flávio Augusto, do Pablo Marçal e do Paulo Vieira. Aí eu fui atrás do Pablo Marçal através do poder do network do Bruno Avelar. O poder do network vale mais do que dinheiro. O Pablo Marçal vai estar lá. É isso que eu preciso. Fui lá em Goiânia servindo, porque eu conheci uma pessoa que tinha um stand lá dentro, falei assim, como que eu posso... Ele falou assim, Bruno, eu vou te dar um ingresso, você pode ir para lá, porque a gente era amigo em comum. Eu falei, não, eu quero te ajudar lá a colocar o stand, a te servir. Não, então tá bom, pode ir. Cheguei lá, indo até o caminho, eu comecei a entender quem que era, assistindo o podcast para ver quem que era esse tal de Bruno Avelar. Aí eu conheci o Bruno, conheci a história dele, falei, cara, que cara extraordinário. Participei do evento, cheguei lá, comprei o acesso para o próximo dia, para ter mais acesso a ele, e me apaixonei. Na maneira com que ele era o cara que realmente organizava as coisas, era o cara do network mesmo. Porque, assim, todos os maiores palestrantes do Brasil palestram no evento do cara e não cobram nem R$1. Tem que ter algum network. Não, esse cara aí não é qualquer pessoa, não. Eu falei, eu quero aprender com ele. Se network vale mais do que dinheiro, esse cara aqui é uma mina de fazer dinheiro. Ele vai com certeza me conectar com aquela pessoa que eu preciso. E foi dito e feito. Comprei o acesso para fazer parte do clube dele, que, assim, eu poderia ter comprado a minha Porsche, mas eu decidi... se network... É mesmo? Poderia ter comprado minha Porsche à vista, e eu decidi pagar à vista. Paguei o evento do clube dele, o acesso do clube dele, para fazer parte daquilo. E no primeiro evento, as coisas já começaram a mudar, porque o primeiro evento ele levou o Joel J. Tipo, eram poucas pessoas, e o Joel J e o Bruno falou assim, já deixa as perguntas anotadas, porque na hora que o Joel J chegar, vocês vão fazer perguntas para eles, eu preciso que vocês sejam rápidos. Ok, já deixei minha pergunta estratégica anotada. Na hora que falou, quem quer fazer pergunta? Eu não sou uma pessoa que quer ser mais um, eu quero ser notado. Então eu já pulo, eu preciso chamar atenção aqui, ó. Eu aqui quero fazer pergunta. Então ele já me viu, já levantei, comecei a fazer minha pergunta. E a pergunta que eu fiz foi o seguinte: eu trabalho com certificado digital. Certificado digital não é um negócio que você pode colocar na mão de qualquer pessoa, porque são seus dados. E eu não quero que você faça certificado com qualquer pessoa. E eu tô aqui para ser a segurança que você precisa dos seus dados. Como que eu me torno autoridade naquilo que eu faço? Uau. Então é uma pergunta totalmente intencional. E ali ele me ensinou a como ser autoridade e falou assim, conecta... Aí a Larissa, a esposa dele, fala para ele conectar com o Johnny, Eu não conheci o Johnny. Beleza. Ele respondeu minha pergunta, acabou, cheguei em casa, Bruno, me passa o contato do Johnny.
pedi pro Bruno Avelar. Ele me passou o contato, cheguei. Johnny, tudo bem? Meu nome é Bruno Henrique, trabalho com certificado digital. O Joel, o Jota e a Larissa me falaram muito bem de você e o Bruno Avelar me passou o seu contato. Como que eu posso te servir naquilo que você faz? Aí eu conheci quem que ele era, ele me falou muito, conversou bastante comigo, foi bem, bem legal e me falou assim, tem um clube novo, entra nesse clube que vai fazer legal, vai ser bom para você. Fui lá, paguei mais R$35 mil para fazer parte daquele clube. E dali em diante tudo mudou, porque o clube você tem assessoria, né? Tem acesso consultoria e acesso a grandes empresários. Não é à toa que a gente está aqui hoje. Verdade, né? isso conheceu pelo Star Club. Acesso a grandes empresários do ramo contábil, pude imergir muito mais no ramo, porque eu não tenho nada a ver com contabilidade, né? Não é a minha área, mas é onde eu estou infiltrado, é onde eu estou ali, é onde gera conexão, é onde gera retorno para mim. E isso foi muito bom. E através desse tipo de network, nosso negócio tem crescido cada vez mais, eu tenho aprendido a me posicionar, através dessas pessoas com as quais eu me conectei, eu aprendi realmente a gerar mais valor, a conhecer tecnologias novas que geram mais valor, agregam mais para as pessoas que estão conosco. E a minha mentalidade mudou muito, a minha maneira de lidar com negócios mudou muito mais, a minha postura, o meu posicionamento. Então, assim, realmente, network vale muito mais do que dinheiro. Compensou muito mais do que ter comprado a Porsche, com certeza. E com certeza logo vem coisas até maiores que a Porsche, né? Só uma Porsche é só uma Porsche. Agora o networking é para sempre, né? Isso aí. Acesso. E o Bruno Avelar, ele fala muito sobre servir. Que a gente, principalmente assim, ele fala, se você tem dinheiro, você vai acessar quem você quiser. Agora, se você não tem dinheiro, sirva. Ele fala bastante. Eu gosto muito de acompanhar ele e nossa, eu aprendo bastante coisa. Tem um versículo que ele cita muito, que ele tem como regra de vida, que é aquele que serve é maior. É maior servir do que ser servido, né? Alguma coisa assim. Isso. Verdade. E me fala assim, qual foi a grande virada de chave, tirando essa parte do networking? O que você acha que mais aprendeu aí nessas mentorias nesses investimentos? O que eu mais aprendi? A maior virada de chave foi realmente saber que sozinho eu não vou chegar a lugar nenhum. Aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, não está relacionado ao meu esforço, ao que eu sei fazer, nem ao que eu tenho, mas sim às pessoas que eu me conecto com o conhecimento necessário. Então, se eu quero acessar ambientes maiores, coisas maiores, eu preciso me conectar com quem já está lá e aprender com aquelas pessoas como eles chegaram lá. Eu percebi que no ambiente realmente de network, de mentorias, as pessoas estão com o coração aberto para ensinar. Eu conheço pessoas, eu tenho amigos que andam de Ferrari, tem Lamborghini em casa, andam de Patek Philippe, tem jatinho. E essas pessoas conversam comigo no WhatsApp como se eu estivesse no mesmo patamar. Mas por quê? A gente convive no mesmo ambiente de mentorias e elas têm assim, empatia para ensinar aqueles que estão buscando a mesma coisa. E certo. Mas você não se sentiu constrangido de estar nesses ambientes? Que assim, vamos se dizer, você veio de uma família simples, né? Pobre. Imagina sentar nessas mesas, usar os talheres, saber falar. Como que foi isso? Por isso que tem que pagar um mentor que já está lá e ensina o caminho. Primeira coisa, eu sempre falo, ninguém quer saber dos seus problemas. Seus problemas é problema seu, trate de resolvê-los. Como que você pode ajudar as pessoas a resolver os problemas delas? Aí que está a grande sacada. Quando eu chego nesse tipo de mesa, de ambiente, a primeira coisa que eu faço é ficar calado. Calado você se mantém. Calado você se mantém. Fica caladinho, quietinho, você se mantém. Agora, se você quiser se mostrar demais, falar o que você faz, o que você tem, é pequeno diante dessas pessoas, entendeu? Ninguém... O que é a minha Mercedes perto de uma Lamborghini, uma Ferrari e um jato que o cara tem? Ninguém quer saber como que eu conquistei minha Mercedes. Não faz sentido. Não faz, entendeu? Só que pra mim é um grande sucesso. Eu quero falar dos meus feitos, né? De quem eu sou, como eu cheguei lá. Não, é só mais um. Eles passaram por isso. Então, calado você se mantém. A primeira coisa que eu faço quando eu chego num ambiente desse e me dão a oportunidade de falar algo me conta a sua história. Nossa, isso aí desmancha qualquer pessoa de sucesso.
Porque na hora que ela começa a contar a história dela, é muito legal como ela se identifica com você, sabe? Começa a falar dos momentos de dificuldades, como ela chegou lá, e aí você se conecta. Isso é muito importante, sabe? Em vez de você chegar falando o que você faz, pergunta qual é a sua história. Isso fez uma grande diferença para poder permanecer. Uma coisa é você pagar o acesso e estar lá, outra coisa é você permanecer nessas mesas, tá? Isso é diferente. Uau! Viram, né? Viram esse insight aí poderoso do Bruno, hein, gente? E agora vamos falar aí um pouco da CertWeb. O Bruno Avelar é seu cliente? Primeira pergunta aqui. Vamos saber logo. Vamos revelar aí esses bastidores. Não só o Bruno Avelar, como outros bilionários são meus clientes. É mesmo? Nossa, parabéns. Mas o Bruno Avelar é legal porque... Aqui, faça perguntas. Faça perguntas. Perguntas, ela te coloca na cabeça das pessoas. Perguntas inteligentes. Se você tem dificuldade de fazer perguntas, pode ensinar? Claro. Por favor. Porque eu tenho dificuldade de fazer perguntas. E eu tive que desenvolver... Eu sabia que perguntas era o que ia me fazer chamar a atenção daquelas pessoas que eu queria. Porque essas pessoas gostam de perguntas. Eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer pergunta. Então, o que eu faço? Eu pego o Instagram da Priscila, tiro um print, jogo no chat GPT e falo assim, meu nome é Bruno Henrique, eu trabalho com certificado digital, a minha solução é essa. Faça perguntas a essa pessoa, a Priscila, que conecte com o meu negócio. Então ele me dá um monte de perguntas. E eu posso usar alguma para fazer para você que vai, além de chamar a sua atenção, vai te mostrar o meu posicionamento, qual é a minha solução. Então, aquilo que eu fiz com o Joel J, uma semana depois, o Bruno Avelar precisou de certificado digital. E com quem que ele ligou? Ele já me ligou em chamada de vídeo. Bruno, aqui essa pessoa... o Bruno que faz certificado digital, conecto, já resolve tudo com ele, só me põe na videoconferência, ponto, acabou. Porque na minha pergunta, eu deixei claro o problema que eu resolvo. E quando ele precisou de mim, ele simplesmente me ligou. E a partir dali em diante, ele já se tornou meu cliente. Uau! E conta aqui, a CertWeb, ela é reconhecida pela inovação no processo de validação visual a cada 5 anos. Como essa tecnologia mudou o mercado e fez você se diferenciar de tantos? O mercado de certificação digital hoje, eu costumo falar que tá uma bagunça. E eu tenho até uma frase que é o seguinte. Se o estelionatário, você que é contador. Se o estelionatário quiser os dados dos seus clientes, é só ir falar que trabalha com certificado digital, jogar o preço lá embaixo, que você vai passar tudo para ele. É isso mesmo. Então eu sempre faço essa pergunta. Porque, cara, você vai fazer um certificado digital, você tem que enviar seu documento pessoal, o seu melhor e-mail, seu número de telefone, seu endereço. É assim, um banquete para um estelionatário arruinar a sua vida, pegar todos os seus dados. E depois aquilo se transforma em um documento ainda. Aquilo tudo se transforma em um documento que é o certificado digital. E o mercado hoje, como a barreira de entrada é baixa, as pessoas estão brigando, as certificadoras estão brigando para ver quem vai vender o certificado digital mais barato. E assim, é uma competição louca, porque o cara vende o certificado digital para o contador, às vezes a 40, a 45, a 27 reais para o contador. Para o contador e vender ele a 200, 240. Mas que diabos é isso que está acontecendo, entendeu? Por quê? Por que fizeram isso com um mercado que tinha que priorizar segurança e as pessoas estão banalizando ele? E eu realmente decidi me posicionar. Eu não quero entrar nessa briga. E se você é contador e quer comprar certificado digital barato, por favor, não me procure, porque eu não tenho nada para te oferecer. Mas se você é um contador que preza por agilidade e a segurança dos dados do seu cliente, aí sim a gente pode conversar. E é esse tipo de posicionamento que eu quero trazer para quem trabalha com certificação digital. Eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sofrendo e não dá para você ficar nessa briga. Eu quero te ajudar a realmente vender algo diferente para o seu cliente, para o seu contador. E eu, em busca disso, encontrei um certificado digital, onde o cliente faz uma videoconferência hoje e fica isento de videoconferência por no mínimo 5 anos. Só que não é a mesma certificadora que começa com S e depois vai entrar em contato com o seu cliente porque você passou todos os dados para ele. É uma certificadora diferente, não é a mais popular do mercado, mas é a que vai resolver o seu cliente e vai te colocar como a estrela do seu contador, principalmente do seu cliente.
Mas explique então melhor. Ele faz uma Eu faço uma única videoconferência. Faz essa primeira. Uhum. E depois só de 5 anos. Depois de 5 anos. E outra coisa, eu quero deixar aqui uma promoção. Um diferencial. Uau! Você que é cliente, tem um CNPJ, me chama que eu vou fazer um certificado digital para você em nuvem para o seu telefone, um ECPF, de graça. Você só precisa ter um CNPJ. O seu primeiro certificado de CPF eu vou te dar de graça. Ah, mas eu não quero um CPF. Vai fazer muita diferença. Principalmente na hora que vem um contrato, você precisa assinar na palma da sua mão e enviar. É esse certificado que eu vou te dar. Você vai assinar na palma da sua mão e vai enviar o documento assinado e validado juridicamente. Vai economizar muito tempo, principalmente você que é advogado, médico, vai salvar a sua vida. Pode ter certeza. Então, os 20 primeiros que me procurarem, eu vou dar esse certificado digital de graça, tá? E você que é agente de registro, que trabalha com outra certificadora, eu também quero te dar 20 certificados digitais e CPFs totalmente grátis para você usar a nossa plataforma e vir trabalhar com a gente e realmente transformar esse modelo de certificação digital que está essa bagunça no Brasil hoje. Que presente, hein? Muito obrigada aí. O Por Trás da Marca agradece. Com certeza vai ser compartilhado nas minhas redes também para o meu público e obrigada. Pode, seus clientes, eu vou dar um certificado digital para eles de graça, esse CPF para todo mundo. Que legal. Ensinar na palma da mão. Uau! E quais valores você acredita que consolidou a CertWeb no mercado? Que foi fundamental. Simpatia, agilidade, integridade, honestidade e acho que a empatia foi o principal, a empatia. Porque o cliente está fazendo um negócio que não sabe para que serve, um certificado digital ele não sabe para que serve. Ele é obrigado a pagar e às vezes ele nunca vai usar. Que ele manda para o contador resolve tudo. Põe no negócio de nota fiscal porque ele não sabe para que serve, ele não sabe. Então a empatia para ensinar ele a usar aquele negócio que ele é obrigado a pagar e ele tem que usar foi o que nos tornou diferente, sabe? Porque o cliente às vezes ele acha que o contador o contador tá me colocando coisa para pagar. Tá querendo ganhar dinheiro nas minhas costas. Não é. Um certificado digital ele tá te isentando de ter que ir lá na Receita Federal. Ele tá validando você na internet, tornando o seu ambiente de trabalho mais seguro. E essa informação que eu quero passar para o cliente final. É essa empatia de ter paciência com ele, porque muitas vezes ele chega nervoso. Ele chega irado. Não, eu te entendo. Eu te entendo. Mas o certificado digital ele serve para isso, isso e isso. Aí ele faz, apaixona, agradece, dá marca 5 estrelas no Google, fala com o contador dele, muito obrigado, gostei muito desse certificador que você indicou, e isso foi um diferencial, sabe? Ter empatia é importante. E Bruno, eu não sabia que tinha muitas fraudes com isso. Como que é? É normal isso? Existe muitos mesmo? Existe, igual eu falei, a barreira de entrada é muito baixa. Qualquer pessoa com nível de escolaridade médio, no ensino médio completo, ele consegue ser um agente de registro. Então, assim, um fraudador, um estelionatário é um banquete para ele, entendeu? E, infelizmente, hoje tem muitas e muitas fraudes, tem fraudes até de níveis altos. Teve um caso que aconteceu próximo de mim, onde o cara, ele quase conseguiu fazer o certificado digital dele, viu? Se passou pelo advogado Lula. Imagina a loucura que ia ser se esse negócio tinha dado certo. Porque assim, o cara faz online, né? Qual o risco de alguém pegar ele? É muito baixo, entendeu? Então, por isso que você tem que ter muito cuidado com quem você envia para quem você envia os seus dados. Você vai ter que enviar. Para quem você envia os seus dados? Quem é essa pessoa que está recebendo os seus dados? Quem é essa empresa? Como que ela trata os seus dados? O que ela vai fazer com os seus dados depois que você enviou? Isso é até sério também para pessoas que pagam muito barato para ter uma assessoria contábil. Com certeza. Porque aí o contador armazena em qualquer lugar, não tem nenhum tipo de segurança com o documento da empresa e acaba levando um prejuízo muito sério, muito grave. Então, é de extrema importância a contabilidade como se fosse um casamento. Você precisa de um contador de confiança que passe aí a honestidade e lealdade para você. O que esse cara que se passou pelo advogado do Lula queria fazer com esse certificado digital do advogado Lula? Imagina o que estava passando na cabeça dele. Uma assinatura que ele tinha feito mudava o curso do Brasil. Uma assinatura colocava alguém na cadeia ou tirava. E essa é a veracidade, a importância de um certificado digital. Uma vez assinado com um certificado digital, é assim, irrevogável a assinatura. Para você provar que não foi você, eu acho quase que impossível.
Então, essa é a seriedade que eu quero passar para quem está nos ouvindo, para você, a consciência da importância de realmente fazer um certificado digital com uma empresa idônea que vai tratar bem os seus dados. E se você não conhece alguma, prazer, meu nome é Bruno Henrique. Uau! Bruno, não sei se você sabe, mas a gente tem um quadro fixo aqui. Não sei não. Chamado Por Trás da Porta, tá? Mas antes desse quadro, gostaria que você deixasse aí suas redes sociais também, compartilha com o nosso público. Bom, as redes sociais todas são Bruno Henrique Lucas, @Bruno Henrique Lucas, YouTube, Instagram, TikTok. Lá você vai aprender mais sobre empreendedorismo, conhecer um pouco mais sobre esse mercado incrível de certificação digital e sobre a minha pessoa, conhecer mais quem é que está te servindo nesse serviço tão incrível. Vocês viram, né? Agora a gente vai fechar aquela porta e acessar. O que tem ali de mais precioso? O que tem por trás desse homem de sucesso, desse CPF que nunca desistiu, que caiu, se levantou e aí vem alcançando ainda coisas muito maiores. E antes, quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Fusion, administradora de condomínios. Temos a Vértice AEC, que é pioneira em regularização de áreas de imóveis. Temos nosso apoiador aqui oficial, Doce Amor Festas, e a FTP Contábil. Vamos lá? Vamos lá. O que o menino de Nova Contagem jamais imaginaria sobre o homem que você se tornou hoje? Caramba, pergunta profunda aí. Que você realmente ia conseguir ter uma família linda, estruturada, que te ama, que te serve e que te apoia. E qual bastidor da sua vida quase te fez desistir e como Deus te mostrou que havia um propósito maior? Quando eu bati o carro de Uber lá em Araguari. Ali deu vontade de desistir. Só que era só o começo de uma nova jornada. E por que você não desistiu? Deus mesmo, não tem outra explicação, não. Ele que coloca a esperança no nosso coração de continuar. Né? A partir da gente, acho que é complicado. A força vem dele, toda a força vem dele. E o que mais mudou em você, desde os tempos de Uber até Bruno, CEO da CertWeb? Confiança em Deus, a gratidão a Ele. O que mais, né? O que mais mudou é realmente a gratidão a Ele. Isso foi o que mais mudou. Mesmo nos tempos difíceis, a gratidão a Ele todo o tempo. E qual momento você percebeu que Deus estava virando seu jogo? Quando eu não precisei mais trabalhar de Uber ali. Porque não parecia ter solução. Já era o quê? A terceira, quarta vez que eu tava tentando de novo, sabe? Aí quando realmente começou a entrar 2 mil, 3 mil, eu não tinha ganhado mais do que 3 mil reais no mês, nunca na minha vida. Pô, de repente, 3,5, 4 mil. Falei, que é isso? Acho que as coisas estão mudando, hein? O que tá acontecendo? Acho que as coisas estão mudando. E não dá um medo de novamente cair? Você sentiu esse medo? Dá um Tava medo. ganhando, mas a qualquer momento podia vir algo e destruir tudo? Dá um medo, você acredita? Que eu sempre tive esse medo até a questão de um ano atrás, só que você começa a conviver em ambientes que te fazem sonhar mais e você vê que não é mais pelo que você faz, mas pelo que quem você é e se tornou. Que não vai ser um negócio de certificação digital que vai realmente manter seu estilo de vida, mas novos negócios que vão surgindo, pessoas que você vai se conectando, ideias que vão surgindo, e isso vai te trazendo mais segurança, sabe? Porque você aprende que você se tornou uma pessoa rica e próspera, mas é por quem você é, não pelo que você faz. Se pudesse abrir uma porta e ver o futuro, o que gostaria de encontrar lá? Uma mansão bem linda, com uma Porsche na porta, 2 filhos lindos, uma esposa me esperando, um chafariz na frente, uma fonte bem linda, em Alphaville. Eu gostaria que fosse assim. Uau! Se eu abrisse a porta do futuro e visse aquilo ali. Vocês já imaginaram, né? Que daqui a alguns anos, quando ele assistir esse podcast, ele vai ver que
que tudo isso se tornou real pelo fato dele lutar, dele não desistir, dele buscar, evoluir, estar sempre em evolução e manter, acima de tudo, a humildade e a fé. Deixa eu só ressaltar uma coisa. De onde eu vim, as pessoas, elas meio que julgavam a pessoa próspera e rica, sabe? Porque ficam muito ligados àquele versículo que um rico não entra... É mais fácil o camelo entrar no fio da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E isso prende muitas pessoas a expelirem a prosperidade. E eu vim dessa ideologia, sabe? Então, por muitas vezes, eu quis expelir a prosperidade. Eu lembro até de uma vez que eu falei assim, não, o dinheiro é maldito. Eu falei isso pro meu pai falou assim, não fala isso não, o dinheiro não é maldito. E isso, para mim, foi um grande ensinamento do meu pai, dele se posicionar e falar, não, o dinheiro não é maldito. Não fala isso. O dinheiro não é maldito. E isso foi muito bom para mim, porque foi um choque, sabe? Naquele dia que meu pai falou isso. E hoje a minha mentalidade é totalmente diferente com relação à riqueza. E quando você está num ambiente de realmente pessoas prósperas, não esses vagabundos aí que ganham dinheiro a custo da saúde das pessoas, a custo da saúde mental das pessoas, passando por cima de todo mundo, se envolvendo com porcaria, com pessoas de má índole. Não essas pessoas, mas pessoas prósperas realmente que têm a riqueza como um meio e não um fim. Um meio de realizar os seus desejos, de dar o melhor para sua família, de pagar um bom plano de saúde, de dar um melhor carro para a esposa, de morar num lugar decente. Você vê a prosperidade de uma maneira totalmente diferente, sabe? Ela é mais leve, ela é mais pura e ela tá ali para te servir e não você ser escravo daquilo, ostentando para todo mundo, usando aquilo para passar em cima das pessoas, para humilhar as pessoas, mas para abençoar pessoas, para dar um salário melhor para seus funcionários, para dar um carro para o seu sogro, para uma casa melhor para sua mãe, para o seu pai. E isso é muito gostoso, sabe? Mas o ambiente, ele faz muita a diferença para quem que realmente quer, sabe, que pode um pouco a mais. O ambiente, ele faz muita diferença para isso. Uau! E agora, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma frase aqui para quem não está assistindo, quem ainda vai assistir. O que você gostaria de passar? A minha frase é: melhor feito do que perfeito. Não busque a perfeição naquilo que você faz. Vai do jeito que você está. Só vai. O carro que você tem é o carro velho, batido, vai com ele. O tênis que você tem é esse furado, vai com ele, mas começa. Não fica esperando a aprovação das pessoas, não fica pensando o que as pessoas vão pensar de você. Tenha você a sua percepção sobre você. Se você sonha, corre atrás de realizar, vai do jeito que você for. Quando eu comecei minha empresa, era numa moto, uma Factor 125, e às vezes o cliente queria ser atendido por mim, queria ir na minha empresa. Eu não tinha empresa, era num apartamento, numa sala de, 13 metros quadrados, uma mesa menor do que essa. Minha sala de casa era o que tinha para atender aquele cliente. E o cara é cliente meu até hoje. Ele não estava buscando a melhor empresa para atender ele estava buscando uma pessoa que pudesse resolver o problema dele. E tem muitas pessoas hoje buscando você que resolve o problema que você tem. Que você resolve, na verdade. Basta você se posicionar e abrir a boca para o máximo de pessoas possíveis. Quem é você e o problema que você resolve. É isso que as pessoas precisam saber. Agora, o carro que você anda, a roupa que você veste, a casa que você mora, pouco importa. Melhor feito do que perfeito. Uau! Bruno, muito obrigada. Já acabou? Já. Você aí que gostou desse episódio, gente, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho, segue nosso canal, não deixe que essa mensagem morra. Foi algo muito precioso aqui, de um Uber a um grande empresário aí que vem construindo, vem deixando um legado. E Bruno, meu recado para você aqui para a gente encerrar. Tem muitas pessoas precisando ouvir a sua história. Muitas pessoas que só você tem aquilo dentro de você, só você carrega essa preciosidade. Não deixe sua boca calada, que ela chegue a milhares de pessoas, porque tem muita gente precisando de você. Ok, obrigado. Sucesso, mais prosperidade aí em tudo que você fizer. Gratidão a você e sua família, viu? Obrigada, um beijo e até o próximo episódio. Tchau.